Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje é sexta-feira, primeira semana do tempo comum, e vamos meditar o Evangelho da Santa Missa hoje, segundo São Marcos, que é a cura deste paralítico lá em Cafarnaum, às margens do mar da Galileia. Então Jesus, estando numa casa ali em Cafarnaum, uma grande multidão aglomerou em torno dele, desta casa, de modo que ninguém conseguia chegar perto dele. E esses 4 homens levavam esse paralítico até Jesus para tentar a cura desse paralítico, que há muito tempo estava paralisado nesta cama, nesta maca, mas não conseguiam chegar perto de Jesus. Então tiveram a ideia de colocá-lo pelo telhado. É claro que as casas na época de Cristo eram um tanto quanto diferentes das de hoje. Não tinham essas lajes, esses telhados, essas telhas como hoje. Não, era coisa simples, eram casas de pedra, cobertas com palha. Então era muito fácil tirar a palha e botar o paralítico pelo telhado. E Jesus vendo, toda essa artimanha, essa operação, de colocar o paralítico, Jesus se impressionou. Olha que fé esse homem tem, que se submete a tudo isso para chegar diante de mim. E Jesus, vendo ele, diz algo importante: filho, teus pecados estão perdoados. Com certeza o paralítico pensou: poxa vida, tanto trabalho para poder chegar aqui e falar teus pecados estão perdoados? Olha quanto tempo eu estou aqui sofrendo nessa maca, nesta cama. E ele chega: teus pecados estão perdoados, e pronto. Porém os fariseus murmuravam, porque diz: só Deus pode perdoar os pecados. E é verdade, só Deus pode perdoar os pecados. Mas Jesus era Deus, tinha autoridade para falar isso: teus pecados estão perdoados. Então Jesus, falando isso ao paralítico, Jesus quer mostrar o quê? Que a pior paralisia do homem, de todos nós, não é a condição física, mas é o pecado. O pecado nos paralisa. O pecado nos deixa nessa condição de egoísmo, de fechamento, de isolamento, de paralisados. O pecado nos impede de ir servir, de ir se doar, de ir fazer o bem, de ir ao encontro do outro, de amar, de perdoar. O pecado nos mete nessa condição de paralisia. É umas amarras. O pecado nos acorrenta. Então, Jesus viu que o pior sofrimento do homem não é estar numa cama. É claro que causa sofrimento, uma doença, ficar acamado, sim, sabemos disso. Mas o pior não é isso. O pior sofrimento do homem é o pecado. Porque o pecado nos aparta, nos afasta de Deus, que é a fonte da vida, que é a fonte da alegria. O pecado nos afasta da felicidade, da eternidade, da vida divina, da salvação. A paralisia pode nos paralisar por 10 anos, 20 anos, mas a vida eterna está ali. Você pode ser feliz numa cama, tranquilamente, numa maca, numa cadeira de rodas, com uma deficiência. Isso não é o problema do homem. Claro que gera um certo sofrimento, mas o pior problema é que realmente nos mata, nos destrói, é o pecado. Porque vai nos matando a vida divina em nós, vai nos afastando dessa fonte da verdadeira vida, que é o Senhor. Esse é o nosso grande problema. Não é um problema físico somente, porque a doença, as dificuldades, as limitações vão chegar para todos nós. A gente vai passando o tempo, talvez agora não temos uma deficiência, uma paralisia, mas vai chegar uma hora, meu amigo, não, tá toda mundo na cama, acamado ali. E aí, acabou a vida? Não. A gente vai ficando velho, vai ficando todo mundo de cama ali, engurujado, encolhido, vai acabando as forças, vai caindo tudo, viveremos à base de remédios para aliviar as dores. É assim, é o ciclo da vida. A nossa vida humana, o nosso corpo é muito frágil. É claro que todas essas deficiências, essas limitações causam sofrimentos.
Mas existe um sofrimento maior, que é o pecado. É isso que Cristo quer mostrar hoje para nós. Então, o primeiro que ele ataca é a fonte do sofrimento do verdadeiro do homem, que é o pecado, da infelicidade. Então ele ataca logo o pecado. Olha, teus pecados estão perdoados, porque eu vi o teu esforço, a tua fé, de ter todo esse trabalho para chegar até mim. Então teus pecados estão perdoados. Os fariseus já murmuravam, porque não, é que só Deus pode perdoar pecado, mas Cristo era Deus. Então Cristo diz, olha, para que vocês acreditem que eu sou Deus, eu vou fazer um sinal visível, porque falando teus pecados estão perdoados, como é que as pessoas iam comprovar se realmente isso era verdade? É difícil, não tem como comprovar assim, fisicamente, no olho. Mas, ele falou, então para que vocês vejam que eu sou Deus, que eu posso perdoar os pecados, que eu tenho o poder de perdoar os pecados, eu vou fazer um sinal visível diante de vocês. Filho, levanta, toma a tua maca e anda e vai para a tua casa. E todos ficaram maravilhados de vendo o poder que Jesus tinha. Ele tem poder também sobre a paralisia física, sobre as doenças. Ele pode fazer um milagre, é fantástico receber um milagre, a cura de uma doença, de um câncer, de tantas situações, é fantástico receber isso também. Mas o mais fantástico, o maior milagre é esse milagre de podermos receber o perdão dos nossos pecados, termos apagado toda a nossa culpa, sermos reconciliados com Deus, com a igreja, com os irmãos, sermos salvos, termos direito à herança, à vida eterna, é o maior milagre, irmãos. Então é claro que a gente pode pedir um milagre físico, fantástico, maravilhoso, mas o que mais nós temos que pedir é a cura espiritual, é que os nossos pecados sejam perdoados, que nós sejamos curados dos nossos vícios, das nossas amarras, das nossas escravidões, daquilo que realmente nos impede de sermos felizes, daquilo que realmente nos impede, de amarmos, de fazermos o bem, de sermos santos, Então esse homem agora que era carregado na maca, que era uma cruz para ele, era um sofrimento, era uma cruz. Agora não, agora ele pode, curado, perdoado os pecados, ele pode agora andar, carregar a sua cruz, cheio de vida, cheio de alegria. Porque o que nos mata não é a cruz do dia a dia, não são os problemas do dia a dia que nos matam. O que nos matam são os pecados. Mas nós tendo os pecados perdoados, nós podemos amar aquele que era difícil, que era insuportável. A gente pode carregar os problemas, as dificuldades com alegria todo dia. Tendo os pecados perdoados, o resto tudo é leve, tudo é fácil. O que nos pesa, o que nos destrói realmente é o pecado. Mas se recebemos a graça do perdão, então podemos carregar a maca do dia a dia, a cruz, os problemas, as doenças e sermos felizes. Coragem e ânimo, irmãos. Então não fiquemos aí paralisados, saiamos hoje ao encontro do Senhor, peçamos a Ele essa graça do perdão, da vida nova, e Ele nos ajuda a vencer as paralisias, tudo aquilo que nos amarra, que nos acorrenta, e poder viver hoje essa liberdade dos filhos de Deus, caminharmos com problemas, com cruz ou sem cruz, com doença ou sem doença, não importa. Se estamos na graça de Deus, tudo é diferente, tudo é mais leve, tudo é mais suave na vida, porque é o Senhor que carrega por nós, é o Senhor que faz por nós. Nós não estamos sós, Ele caminha conosco e quer fazer coisas maravilhosas na nossa vida, começando pelo perdão dos nossos pecados. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.